Então vamos lá, pessoal. Hoje, bom dia para todos. Essa aula vai estar gravada no YouTube, né? Vou colocar para vocês. A gente vai botar mais gente para dentro. Então, pessoal, bom dia. Hoje nós vamos fazer uma aula da cinesiologia da análise dos movimentos dos membros superiores, né? Então, nós já estudamos aí o complexo articular do ombro. As aulas, quem não teve a oportunidade de assistir ainda, estão lá no grupo do YouTube, do nosso canal do YouTube. Aqui é uma aula interessante para quem está interessado nessa movimentação do ombro, né? Que dá subsídio para a gente poder analisar os movimentos, rotação externa, os músculos, os movimentos, né? Os movimentos também, não só da região do ombro, mas também os movimentos da articulação escápulo-torácica, né? Aqui, por exemplo, a gente vê a movimentação, um dos movimentos que existe, a elevação e a depressão, né? Com os músculos responsáveis pela elevação. Aqui nós temos o nosso elevador da escápula, nós temos o serrátil, né? Então, são músculos que atuam no movimento escapular. Então, essa aula, a gente já estudou isso aqui, a gente já viu, né? Essa movimentação escapular, rotação superior da escápula também é um movimento bastante interessante, que acontece toda vez que a gente levanta os braços, que a gente abduz ou que a gente flexiona o ombro, a escápula tem esse movimento rotacional de girar para cima através da ação do serrátil anterior, das fibras superiores e inferiores do trapézio, tá? Então, essa aula ela já está postada lá para vocês, tem todos os movimentos e também a gente tem aqui os músculos que estão aí atuando, tá? Então, é uma aula, né, além da rotação inferior, tem também a rotação inferior. Então, esses são os músculos, né, que movem a nossa escápula, que movem também o nosso úmero, tá? Então, essa aula a gente já viu aqui numa outra visão dos músculos aí da escápula, a rotação superior e inferior da escápula, né? Vendo aqui o peitoral menor, que é o músculo que faz rotação inferior da escápula, o elevador da escápula, que também faz rotação inferior da escápula. Então, isso aí já está mastigadinho para vocês aí. A concêntrica está ligada à força, tá? Né? Exatamente. A excêntrica. Então, vocês podem ver essa aula aí. No YouTube já está lá postada. Ela complementa um pouco essa nossa aula hoje. Ela é como se fosse um pré-requisito para vocês poderem entender essas análises que a gente vai fazer agora, né? Então, nós vamos pegar essa aula que já foi dada, que é da cinética e da cinemática, e a gente vai observar alguns exercícios para a gente dizer quais são os movimentos, quais são os músculos que estão trabalhando, como, por exemplo, aqui também a abdução da escápula e a adução da escápula, né? Então, a adução da escápula, fechamento da escápula, e romboides e trapézio, elevador da escápula, o movimento de abdução da escápula, que é feita pelo serrátil anterior. Vocês observam que o serrátil é esse músculo que sai da interdigitação das costelas e vai para a borda medial da escápula. Então, esse é o movimento de abdução da escápula, de abertura da escápula, né? A escápula, ela desliza sobre o gradil costal, ela faz essa movimentação de amplitude, tá? De alcance das coisas e, consequentemente, alonga os músculos que são os adutores da escápula, como o trapézio superior, inferior, os romboides que estão embaixo do trapézio, tá? Então, isso aí, pessoal, já tá os nomes dos músculos, tá vendo? Romboide, trapézio, elevador da escápula, já tá tudo bem definidinho aí para vocês, com todos os músculos. Então, eu já considero que isso vocês já dominam, né? Vocês já têm aí uma ideia boa para a gente poder observar, fazer a análise dos movimentos agora através de exercícios mesmo de musculação, tá? Então, a partir de agora, essa aula está disponível lá no YouTube, quem quiser assistir, né? Tem os músculos todos da rotação do úmero também, né? A rotação interna do ombro, quem faz? Grande dorsal, peitoral maior, redondo maior, subescapular, fibras anteriores do deltoide. Então, nós vamos usar esse conhecimento aqui que já foi dado
nós vamos usar para fazer a análise. Então, por exemplo, a adução do ombro, grande dorsal, redondo maior, peitoral maior, porção longa do tríceps, né? Então, nós já temos aí toda essa estruturação da análise dos movimentos com os músculos responsáveis pelos movimentos. Hoje, na aula, nós vamos fazer duas coisas. Uma é analisar e colocar isso em prática, analisando uma série de exercícios de musculação, e a outra parte eu vou passar para vocês alguns exercícios para a gente fazer aquele nosso trabalho que vale 10 pontos, que é o trabalho de análise kinesiológica. Vocês vão ter que mandar pelo YouTube, tá? Pelo YouTube, pelo WhatsApp. Só eu vou compartilhar com vocês a tela aqui. Pessoal, alguma dúvida? Aí, alguma coisa para eu começar as análises? Para fazer? Tem alguém que está com o microfone aberto, ele está dando um pouco de barulho. Pronto. O Patrick estava com o microfone aberto aqui. Isso. Então, pessoal, hoje na aula nós então vamos estudar a análise do movimento dos membros superiores. Então, entra aí articulação escápulo-torácica, articulação glenohumeral, né? Entra a articulação do cotovelo e do punho, tá? Então, eu vou aqui agora passar alguns exemplos aí de exercícios para vocês e, posteriormente, eu vou passar algumas análises aí para a gente poder fazer em casa, vocês fazerem em casa e me mandarem no WhatsApp, que esse é um trabalho, né, um dos trabalhos que a gente faz, que vai valer 10 pontos, tá bom? Então, o primeiro deles, o primeiro movimento que a gente vai analisar seria movimento escapular e movimento glenohumeral desse exercício aqui, ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, esse exercício, o Arnold, né? Que você faz uma série de movimentos com o braço, tá? Ó. Sobe e volta e desce, tá? Então, aqui a gente vai dividir esse movimento em várias fases. A fase inicial seria a fase antes de começar a contração concêntrica, que é o nosso padrão de análise. Então, você vai analisar, inicialmente, o ombro está aduzido e o cotovelo fletido, né? E o punho é em posição neutra, tá? Aí começa a fase inicial, a fase concêntrica. Então, primeiramente, na hora que eu abro meus braços, eu faço um movimento de flexão ou abdução do ombro, movimento entre a flexão e a abdução do ombro, faço a rotação externa do ombro, faço o movimento de retração das minhas escápulas. Posteriormente a esse movimento, eu vou fazer o movimento de abdução do ombro com rotação superior da escápula, tá? Então, isso acontece na fase concêntrica do exercício. Rotação externa, abdução, extensão do cotovelo, tá? Então, fase concêntrica do exercício. Eu tenho, então, um movimento que começa embaixo, eu faço abdução, flexão, rotação externa do ombro, depois faço extensão do cotovelo com abdução do ombro. Nesse momento, eu tenho duas ações musculares acontecendo. Eu tenho uma ação muscular, que é uma ação muscular de abdução com rotação externa do ombro, e a partir do momento que eu chego nos 90 graus, eu mantenho a rotação externa, retraio a escápula, faço o movimento de abdução do ombro e as escápulas que estavam retraídas, elas vão ter que rodar superiormente para que você consiga fazer a abdução completa do ombro. Tá? Então, abdução do ombro, extensão do cotovelo. Isso na fase concêntrica. Na fase excêntrica, você vai ter o movimento na escápula de rotação inferior devido à ação do serrátil e do trapézio contraindo-se excentricamente.
você vai ter um movimento de adução do ombro gerada por uma contração excêntrica dos abdutores do ombro, no caso, o deltoide anterior, coracobraquial, tá? Porção external do peitoral maior, tá? E você então desce os braços, certo? Na movimentação concêntrica, eu vou ter a ação dos músculos abdutores do ombro, que são o deltoide anterior, coracobraquial, supraespinhoso, deltoide de fibras médias, fazendo a abdução. E quando eu inicio, faço a rotação externa do ombro, eu tenho a contração concêntrica do infraespinhoso, do redondo menor e do deltoide posterior. À medida que eu retraio as minhas escápulas, eu tenho a contração concêntrica do romboide e do trapézio e elevador da escápula. E à medida que eu elevo meus braços, aí começa a contração concêntrica do serrátil anterior, do trapézio, fibras superiores e fibras inferiores em sinergia com o serrátil anterior para fazer a abdução do ombro, tá? Então, esse seria um exercício indicado para trabalhar deltoide anterior, para trabalhar a escápula, trabalhar os retratores da escápula, trabalhar os rotadores superiores da escápula. Ele produz um alongamento das fibras superiores ou externais e claviculares do peitoral maior, né? Ele produz uma rotação superior da escápula, que necessita de um alongamento para o peitoral menor. Então, é um excelente exercício para o fortalecimento da parte posterior dos ombros, de romboide, trapézio. Ele é um excelente exercício para fortalecimento do deltoide anterior, tá? Então, exercício muito importante para o ombro. O que é importante nesse exercício? É importante que a gente mantenha a rotação externa do ombro, para que não haja impactação do tendão do supraespinhoso pela rotação interna do ombro. Então, tentar manter realmente o ombro em rotação externa, não deixar o ombro girar internamente para não ter impactação com o tendão do supraespinhoso, que é um tendão bastante frequentemente lesado no nosso ombro, tá? Então, seria esse exercício aí, a primeira análise, para a gente ir esquentando aí, tá? Outro exercício que a gente pode analisar seria, por exemplo, o supino, tá? Então, no supino, o que está acontecendo no supino? Nós vamos ter, inicialmente, a posição inicial seria aquela posição antes de começar a contração concêntrica. Então, eu tenho uma movimentação iniciada embaixo. Faço a contração concêntrica, faço a contração excêntrica. Contração concêntrica, excêntrica. Na contração concêntrica, vai acontecer um movimento de adução horizontal do ombro com a extensão do cotovelo e o punho continua em posição neutra. Flexão do punho. Flexão dos dedos, perdão. Começa então a fase concêntrica do exercício. A adução horizontal do ombro, ela é feita pelo peitoral maior, as duas porções, pelo deltoide anterior. E a extensão do cotovelo é feita pelo tríceps, porção lateral, medial e longa, e pelo acônio. E, além disso, pode acontecer também um movimento de abdução escapular através da contração do serrátil anterior. Tá? O serrátil ativa, se você fizer a abdução escapular, o serrátil, que está aqui, né, ele vai trabalhar também na fase concêntrica, certo? Na fase excêntrica, você vai ter um movimento de abdução horizontal do ombro, através da contração excêntrica do peitoral maior, do deltoide anterior, dos mesmos músculos que fizeram a contração concêntrica. Você vai ter um movimento de flexão do cotovelo, através de uma contração excêntrica do tríceps. Então, esse exercício ele não trabalha o bíceps, ele é potencialmente um exercício que trabalha a porção do tríceps concêntrica e excêntrica. Os músculos do punho, extensor ulnar do carpo, extensor radial do carpo, eles estão em isometria, tá?
E, além disso, você tem a ação dos músculos flexores superficiais e profundos dos dedos também, para manter o punho em os dedos fletidos segurando a barra, tá? O restante do corpo está estável, né? Está estabilizado. Tomar cuidado, tá, nesse exercício com o excesso de movimento de abdução horizontal, sem retração escapular, que pode gerar um estresse muito grande na porção anterior do bíceps, na porção longa do bíceps, que frequentemente é fonte aí de lesão para as pessoas, tá? Então, esse excesso de abdução horizontal, ele cria uma contração excêntrica grande do peitoral e também uma tensão no tendão da porção longa do bíceps, que pode, então, ser fonte frequente aí de tendinopatias, de irritações no tendão anterior ali do bíceps, da porção longa do bíceps, tá? Fase excêntrica, fase concêntrica. Na fase excêntrica, acontece um movimento de retração das escápulas, através de uma contração excêntrica do serrátil anterior. Do mesmo jeito que o serrátil contraiu na fase concêntrica, ele vai se contrair para descer lentamente o peso para que ele encoste novamente no peito, tá? Então, nós temos aí fase concêntrica e fase excêntrica acontecendo. São os movimentos aí que estão ali ocorrendo, tá? Professor, Oi. tenho uma dúvida. Assim, na primeira vez que a gente fez a análise de movimento, a gente estava fazendo só, tipo, falando o movimento que fazia, né? Na fase Isso, concêntrica e excêntrica. exatamente. Agora, tipo assim, agora que a gente já sabe, tipo, os músculos que tá Isso. fazendo o movimento, quando a gente for fazer a análise, a gente tem que falar os músculos também? Sim, sem dúvida, porque a gente agora já viu os músculos do cotovelo, do punho e do ombro. Na análise que nós vamos fazer agora, vocês vão mandar para mim com o nome dos músculos, entendeu? Então, Aí vocês daí eu... vão, você vai naquela Tá. aula que eu passei anteriormente, aquela da cinemática, cinética, da cinética do ombro, e aí Aham. você vai ver os músculos, né? Analisar, pensar nos movimentos que estão acontecendo, como a gente fez agora, e você agora vai citar, quando você for falar lá, movimento de flexão do ombro, através de uma contração concêntrica dos músculos. Aí você vai falar deltoide, peitoral, entendeu? Você vai colocar aqueles músculos que Entendi. estão lá na aula, Tá, entendi. tá Obrigada. bom? Que agora nós já estudamos. Depois nós vamos fazer isso para o quadril e para a coluna. Cada dessa vale 10 pontos. Não, tá bom, é só para ver se eu tinha entendido Isso. E é corretamente. para Muito mandar para mim no obrigada. WhatsApp, tá bom? Eu vou passar, Tá e eu bom. vou passar hoje aqui, mais tarde, quais são os exercícios que vão ser analisados, tá bom? Tá bom, professor, obrigado. Nada, dispõe. Muito bem, pessoal. Então, seria um movimento aí analisado. Vamos pegar o outro aqui agora. Esse aqui, por exemplo, movimento mais tranquilo, olha. Só para vocês terem ideia. Uma remadinha, né? Inclinada. Então, da mesma maneira, né? Lembrando aí agora que a gente, além de falar dos movimentos, a gente tem também que falar dos músculos que estão trabalhando. Então, posição inicial seria o ombro está fletido, mais ou menos 90 graus. Seria lá embaixo. Então, sempre que a gente descreve a posição inicial, a gente descreve antes de começar a contração concêntrica. Então, a contração concêntrica, ela acontece nesse movimento que o indivíduo está puxando o ombro para cima, tá? Então, qual o movimento está acontecendo? Extensão do ombro e flexão do cotovelo e retração das escápulas, adução das escápulas. Então, na fase concêntrica, eu vou ter extensão do ombro através da contração concêntrica dos músculos grande dorsal, deltoide posterior, porção longa do tríceps, né? Os escapulomerais ali, redondo maior, redondo menor, infraespinhal, estão trabalhando. Eu vou ter um movimento de flexão do cotovelo através da contração concêntrica do bíceps braquial, do braquio radial, do pronador redondo. Eu vou ter a retração escapular através da contração do romboide, do trapézio, fibras superiores e inferiores e do elevador da escápula. Tá? Fase concêntrica. Na fase excêntrica, o que a gente vai ter? O movimento de flexão do ombro e extensão do cotovelo.
através de uma contração excêntrica dos mesmos músculos que fizeram a extensão, dos mesmos músculos que fizeram a movimentação de flexão do cotovelo e dos mesmos músculos que fizeram a retração escapular. Então, na escápula, acontece uma abdução, mas não é o serrátil que está contraindo, né? Não é uma contração potencialmente forte aí dos músculos flexores, apesar de serem de um movimento que estiver acontecendo, ser um movimento de flexão. Então, é a flexão através da contração excêntrica dos extensores do ombro. Do mesmo jeito, é a extensão através da contração excêntrica dos flexores do ombro. Tá? Além disso, você tem uma ação isométrica desses outros músculos do outro lado do corpo, né? Tem uma isometria aqui acontecendo para estabilizar o segmento do abdômen também, está trabalhando, né? Mas vamos focar simplesmente nesses movimentos que a gente estudou aqui. O punho, gente, ele tem uma contração também basicamente isométrica, né? Então, observe que ele praticamente não movimenta. Então, você vai ter uma isometria dos extensores e dos flexores do punho. Os extensores do punho, nós vamos ter o extensor radial longo e curto do carpo, o extensor ulnar do carpo. E os flexores, o flexor ulnar do carpo e o flexor radial do carpo, em isometria. E, além disso, a ação isométrica também dos músculos flexores dos dedos, flexor superficial e profundo dos dedos. Então, isso aí vai me dar essa movimentação que vocês estão vendo aí, tá? Para que o corpo não se movimente, para que o corpo não gire, crie um toque rotacional, eu vou ter, então, a ação isométrica da musculatura do abdômen, principalmente os oblíquos, para evitar a rotação do tronco. Quando o indivíduo erra nesse exercício, ele roda o tronco. Ele produz um torque rotacional do tronco que não é desejado. Nesse exercício também, gente, é muito importante que a gente faça a retração escapular junto com a extensão do ombro, para que o ombro não vá muito para trás, para que ele não estenda excessivamente. Tem que acompanhar a extensão do ombro com a retração da escápula, porque senão você produz um slide anterior do ombro, um deslizamento anterior do ombro, e isso vai, então, sobrecarregar, sobremaneira ali, o nosso tendão da porção longa do tríceps, levando, então, a uma irritação no subescapular, que está ali na frente, e também na porção longa do bíceps. Então, muito cuidado com esses exercícios que tenham movimentação escapular associada à movimentação da glenohumeral. Nós temos que movimentar as duas estruturas ao mesmo tempo, para que não haja um excesso de anteriorização da cabeça do húmero, que a gente chamaria de slide ou de deslizamento anterior da cabeça do húmero, que é danosa para a estrutura anterior do ombro, que no caso é o subescapular e o tendão da porção longa do bíceps, tá? Então, esse é um outro exercício que a gente poderia analisar, queria passar para vocês, tá? Vamos ver aqui agora, pessoal, um movimento, então, do supino, só que o que mudou agora aqui nesse exercício, pessoal? Mudou ali a posição do ombro. Não mais agora fazemos movimentos de adução e abdução horizontal. Agora, nós estamos fazendo movimentos de flexão e extensão do ombro. Mudou o plano do movimento. Antes o exercício estava sendo feito no plano transverso. E agora esse exercício está sendo feito no plano sagital. Tá? Plano sagital. Então, o que está acontecendo aí? Quais movimentos estão acontecendo? Inicialmente, antes de começar a contração concêntrica, eu vou estar com o meu ombro em posição neutra. Ele está reto, nem em flexão e nem em extensão. Quando eu subo o peso, fazendo a contração concêntrica, eu vou ter o movimento de flexão do ombro e extensão do cotovelo. E a escápula roda superiormente para acompanhar a movimentação do húmero, tá? Então, eu vou ter movimento de flexão do ombro através da contração concêntrica do deltoide anterior, coracobraquial, porção longa do bíceps, trabalhando. Vou ter a ação do tríceps, as três porções do tríceps, lateral, medial e longa, trabalhando.
vou ter o movimento de rotação superior da escápula, através da contração concêntrica do serrátil anterior, tá? Em sinergia com o trapézio, superior e inferior. Tenho também a movimentação do punho em isometria, tá? Na fase excêntrica, vai acontecer um movimento de extensão do ombro e flexão do cotovelo, através da contração excêntrica daqueles mesmos músculos que a gente citou anteriormente. E associado a isso, a rotação inferior das escápulas. A escápula gira, então, agora inferiormente, trazendo novamente a escápula para a posição neutra de uma escápula que estava rodada superiormente. E agora ela está em rotação neutra através da rotação inferior excêntrica do serrátil anterior. Tá? Então, o que mudou nesse exercício, pessoal? Mudou a ênfase do exercício, né? Antes, a gente tinha uma ênfase muito grande no peitoral. O peitoral maior, ele também participa desse movimento. Vocês lembram que o peitoral ele tem duas porções, a porção external e a porção clavicular. Então, a flexão do ombro é feita também pela porção clavicular. Então, nesse exercício, há uma ênfase mais intensa na porção clavicular, tanto na subida quanto na descida. A posição external, ela trabalha mais no movimento de extensão do ombro, tá? Então, aí a gente trabalharia mais a porção clavicular do peitoral maior, com a ênfase maior na porção clavicular do peitoral maior, tá? Muito bem, né? Se a gente agora analisasse, vamos pegar outro exercício aqui. Um crucifixo, né? Ó. Então, seria muito parecido com o supino, tá? Enfatizaria também as duas porções do peitoral maior, porque você tem aí um movimento de adução do ombro, né? E na volta a abdução horizontal. Então você tem, começando na fase concêntrica, adução horizontal do ombro, extensão do cotovelo. Na fase excêntrica, abdução horizontal e a movimentação de flexão do cotovelo. A escápula, na subida, ela abduz, ou pode abduzir, né? E na descida, ela faz retração, pode fazer retração, tá? Então, ó, a diferença aí para o outro exercício é que você, nesse exercício, você tira um pouco daquela ativação mais intensa do tríceps, você então vai jogar no peitoral. Obviamente, se você conscientemente quer mudar isso, você consegue mudar esses padrões de ativação. Você pode focar mais no peitoral, você pode focar mais na ativação do tríceps, mas quando você faz o supino, né, esse nosso exercício aí de voador, de crucifixo, você tem uma ênfase muito grande em cima do peitoral. O tríceps aí seria secundário. Naquele outro que a gente viu, a ação prioritária seria em cima do tríceps, porque você tem muito mais alavanca ali de ação de extensão do cotovelo, tá? Então, é um exercício também parecido com aquele outro que a gente analisou, que seria um movimento de adução horizontal. Olha esse, ó. Então, também o exercício que exige, né, uma ativação grande de isometria, né? Então, a gente tem bastante contração isométrica ali acontecendo. Na fase, então, concêntrica do exercício, que começa com o ombro lá em cima, eu vou ter um movimento de extensão do ombro, isometria do cotovelo. Tem um movimento inicial, em que a posição inicial seria de rotação superior das escápulas. E eu, então, vou fazer a fase concêntrica. Movimento de extensão do ombro, movimento de rotação inferior das escápulas, através da contração concêntrica do grande dorsal, redondo maior, porção longa do tríceps, deltoide posterior, redondo maior, infraespinhoso,
tá? Todos esses músculos trabalhando ali na extensão do ombro. Porção external do peitoral maior está trabalhando, certo? Tenho ali na escápula aquela rotação inferior acontecendo. A rotação inferior através da ação do romboide, do trapézio, né? Do romboide e do nosso elevador da escápula, rodando a escápula inferiormente, tá? Então, isso tudo acontecendo na fase concêntrica. Isometria de joelho, de panturrilha, de tronco, né? Para estabilizar o tronco, para estabilizar o corpo do indivíduo, tá? Na fase excêntrica, quando o peso está subindo, né? O peso está puxando, você está freando para não soltar de uma vez, você teria um movimento de flexão do ombro através da contração excêntrica dos mesmos extensores que trabalhavam. Teria a movimentação de rotação superior da escápula através da contração excêntrica dos músculos rotadores inferiores. Então, o que está puxando é o peso. Então, o romboide, fibras médias e o elevador da escápula estão lentamente soltando para que você consiga levantar os braços, né? Então, isso é uma contração excêntrica, tá? Tanto para a escápula quanto para o úmero, tá? Então, um exercício interessante aí para trabalhar romboide, para trabalhar os extensores do ombro, tá? Extensores do ombro. E o cotovelo mantém-se em isometria, uma co-contração ali de tríceps, de bíceps, dos músculos do punho também em isometria, para manter o segmento bem esticado, manter o punho bastante fletido, tá? Então, seria essa contração concêntrica e excêntrica acontecendo com os músculos extensores do ombro, trabalhando tanto excêntrica quanto concentricamente, e também a musculatura escapular, rotadora inferior da escápula, trabalhando com bastante intensidade. Tá? Muito bem. Pessoal, então agora, esses exemplos aí dos exercícios que eu corrigi, é o que eu quero que vocês façam e que me entreguem, tá? Então, eu vou passar aqui 3 exercícios para vocês analisarem. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês analisem como a gente analisou agora. Analisem a fase concêntrica, analisem a fase excêntrica e coloquem os músculos responsáveis por cada movimento em cada uma das fases, tá? Então, o primeiro deles seria esse aqui, ó. É um supino. Só que aqui, o que mudou, pessoal? Mudou a movimentação que estava acontecendo. Antes, o húmero estava se movendo livremente. Agora, você tem um exercício em cadeia fechada, cadeia cinética fechada. O segmento distal está preso. A gravidade agora atua de maneira diferente, tá? Então, quero que vocês pensem aí nas articulações do cotovelo, do ombro e da escápula durante esse exercício, tá? Lembrando que é para fazer, entregar até na semana que vem, antes de começar a aula, mandando no grupo do WhatsApp. Valor 10 pontos, tá? Ó, fase concêntrica, fase excêntrica. Então, vocês vão começar a análise, antes de iniciar a fase concêntrica, que é essa fase concêntrica, e a fase excêntrica é essa. Analisar a escápula, analisar o húmero, analisar o cotovelo, tá? O primeiro exercício é esse aí, ó. Tá? Depois, vocês vão analisar para mim esse movimento aqui, ó. O exercício de polia, tá? Fase concêntrica, fase excêntrica. Ombro, cotovelo e escápula, tá? Fase concêntrica e fase excêntrica desse movimento. Citar os músculos e os movimentos, tá? Fase concêntrica e fase excêntrica. E o terceiro movimento que vocês vão analisar seria movimento
Ô, professor, só uma dúvida. Pois não. Aquele outro exercício, quando o braço está para cima, é a fase concêntrica, né? Quando o braço está para baixo, é a fase excêntrica, Quando o né? peito sobe, é a concêntrica. Quando o peito desce, é excêntrica, É, tá. É isso tá? mesmo. Uhum. Você vai mandar E depois esse exercício lá no WhatsApp também? eu vou deixar esses exercícios aqui. Posso até pôr no WhatsApp, eu vou deixar também na. Eu vou passar na aula. Eu ponho no WhatsApp também esses exemplos, tá? Tá bom, obrigada. Mas eu vou deixar também gravado no YouTube, se você quiser rever, tá bom? Tá, Pessoas combinado. que não assistiram a Obrigada. aula também podem entrar lá no YouTube. Então, esse é o exercício que eu quero que vocês analisem, que seria esse pulley, né? Fechado, pulley pegada fechado. Fase concêntrica e fase excêntrica. A gente considera que o peso está aqui, né? Então, na hora que está fazendo, descendo, você está fazendo a fase concêntrica e na subida a fase excêntrica. Analisar também cotovelo, ombro e escápula. Tá, pessoal? Então, seriam os 3 exercícios aí para serem analisados. Professor, Esse exercício. Oi. por que que tem uma ação maior do tronco nesse movimento? Que ele não está em isometria, ele está movimentando junto no final da fase excêntrica. Ele tá falhando na estabilização das costas, né? Ele não está Ah, tá, então ativando. não é correto. Não, depende do seu objetivo. Se você é um cara que quer treinar isso dessa maneira, pode ser, né? O correto ou o incorreto vai depender do seu objetivo. Se você quer trabalhar também, às vezes, o tronco, o abdômen, alguma coisa, não sei, né? Aqui o que está faltando aqui, esse movimento está acontecendo, ele está acontecendo porque o indivíduo está faltando a estabilização da coluna. Ele não está usando os eretores da espinha para estabilizar, tá? Então, se você considerar isso como um erro, depende de qual que é o seu objetivo com esse movimento, tá? Entendi. Mas, né, o que está faltando aí, o que que é? É a ativação, co-contração dos músculos da coluna, dos eretores da espinha, porque o peso está puxando ele para frente. E ele está indo para frente. Ele deveria, então, estabilizar a coluna se fosse esse o objetivo. Tá bom? Obrigado. Nada. Então, analisar, pessoal, esses 3 exercícios e entregar na próxima aula, tá? Então, seria esses 3 aí que a gente já viu, tá bom? Essa pegada fechada aqui, né? Certo? E o nosso primeiro exercício que a gente analisou. Tá bom, pessoal? Tá bem. Tranquilo? Então, é para fazer, colocar agora, qual que é a diferença daquele primeiro que a gente fez? A diferença agora é que a gente vai realmente fazer a análise colocando os músculos. Se vocês tiverem dúvidas em relação aos músculos, vocês podem ir lá na aula de cinética e cinemática que eu mostrei no início da aula aqui, que está no YouTube, e fazer essa análise. Já também está no grupo do WhatsApp. Tranquilo, pessoal? Professor, Alguma dúvida? tranquilo. Tá. Professor, Pois não. posso te fazer só uma dúvida que eu tive aí Pois enquanto eu não. estava lendo a parte do pulso? É o seguinte, do punho. Você citou que o palmar longo, 10% da população não tem esse músculo. Exatamente. A função dele seria ajudar na flexão do punho ou seria impedir a continuação da flexão do punho? Por exemplo, tem pessoas que conseguem encostar a mão no antebraço. Não, a pessoa que consegue encostar a mão no antebraço é que ela tem uma frouxidão ligamentar, né? O palmar longo não dá conta de impedir isso de acontecer, não. Tem pessoas que têm muita flexibilidade no punho, você está falando, é isso aqui, né? Ó, isso aqui, por exemplo, né? É isso que está falando? Exatamente. Aí não, o palmar longo não tem essa capacidade, não. Isso aí seria mais uma pessoa que tem muita amplitude de flexão do punho, que o punho flexiona excessivamente. Primeiro que ela está encurtando o palmar longo. O palmar longo não tem não estaria limitando a flexão do punho, ele poderia limitar a extensão. E segundo que a pessoa que consegue uma amplitude muito grande no punho, é porque ela tem uma frouxidão ligamentar. Também consegue uma amplitude muito grande, a pessoa consegue encostar o dedo aqui com muita facilidade. E são pessoas que têm frouxidão ligamentar. É um problema, né?
A pessoa geralmente tem o cotovelo hiperestendido, tem o joelho hiperestendido, tem uma flexão muito facilitada do dedo, o dedo então encosta muito facilmente aqui no antebraço, tá? Então isso não seria a ação. O palmar longo seria realmente um flexor do punho, né? Ele trabalharia flexionando o punho, ajudando na estabilização do punho. Ah, tá, entendi. É porque eu pensei nisso, porque eu faço luta, jiu-jitsu. Uma das finalizações chama mão de vaca, que é basicamente você forçar a Assim, flexão do punho, exatamente. isso. Aí Mas, eu pensei ó, que talvez isso interferia, a falta não desse... tem essa capacidade, não. E quando você está flexionando o punho, você está tirando a ação do palmar longo, ele não está sendo estressado, ele está ficando curto, então ele não tem capacidade de impedir o movimento. Quem impediria a mão de vaca aqui seriam os extensores, né? E um pouquinho a mais se fizer aqui, você quebra o punho do companheiro, né? Luxa o punho, não, Deus me livre. Tá? Mas não é o palmar longo que impediria isso, não. São vários ligamentos que tem no punho, e além disso, os extensores do punho, que também estão ali, o extensor radial longo e curto do carpo e o extensor ulnar do carpo. Tá? Joia, obrigado. E Ah, você poderia mostrar novamente o primeiro exercício, que é para fazer a análise? esse, ó. Quem quiser rever, gente, é só ir lá no YouTube, tá? Essa aula vai estar acabando a aula que eu vou gravar e deixar disponível para vocês passarem para os colegas. Os 3 exercícios vão ser analisados. Beleza? Professor, Pois não. bom dia. Só uma dúvida rapidinho. No Fly, ali, no anterior, é errado falar ativação do peitoral clavicular? Só um pouquinho. Qual o exercício que você está falando? É esse aqui? Não, né? É o Fly 45 nos cabos. Só um pouquinho. Eu vou o exercício para você ver aqui. Esse, né? Aqui na Isso. realidade você tem ativação das duas porções do peitoral, né? Tanto a external quanto a clavicular. A porção mais segmentar seria se você tivesse fazendo um movimento de flexão para a porção clavicular ou de extensão para a porção external. Aqui você está usando as duas porções, tá? Se você subir muito, Entendi. você já joga na flexão. Se você descer muito, você joga na extensão. Então, aí você pode ter uma potencialização maior na porção external ou clavicular, né? Aí, como Entendi. está Aí vai subindo um depender, né? pouquinho, quando está subindo um pouquinho, você pode ter um pouquinho mais de ação da porção clavicular por causa da flexão que você está fazendo mais intensa, né? Entendi. Mas bem no final, ali na fase concêntrica, né? Que pode ter uma ativação maior do clavicular. No Pode caso, ter por causa da flexão que você está fazendo, né? Seu ombro está mais fletido do que estendido. Então, quanto mais você vai flexionando, mais você vai jogando na porção mais alta, que é a clavicular. Quanto mais você vai fazendo baixo, entendi. você está jogando na porção external. Beleza, Tá? obrigado. Nada. Então, esse seria o outro exercício que a gente ia analisar, né? E tranquilo, então, pessoal? Certo aí? Então, vou fazer aí durante a semana e vocês me entreguem, por favor, no WhatsApp até a semana que vem. Tá bom? Beleza. Dúvidas? Joia. Joia? Então, beleza, pessoal. Então, eu vou encerrar, depois vocês passem para o colega, eu vou deixar essa aula gravada no YouTube como aula de análise cinesiológica, tá? Essa é a aula mais nova que vai estar lá. Combinado? Tá, joia. Aí você pode, então, por favor, professor, enviar o link ou um vídeo dos movimentos e o link das aulas, se possível, que aí já facilita da gente poder Tá, pode deixar que organizar mesmo. eu mando no YouTube aqui, pode deixar.
Tá, joia. Muito Manda no obrigado. WhatsApp, perdão. Manda no WhatsApp. Vou gravar aqui e mando no WhatsApp esse link da aula. Tá bom? Perfeito, obrigado. Bom, então. Então, beleza, pessoal. Quem não assistiu, eu vou gravar aqui, vou botar no YouTube, vou colocar no WhatsApp o link da aula, tá bom? Então, obrigado. Tá, joia. Até mais, professor. Obrigado. Tchau. Valeu, Obrigado, professor. professor.